Olá a todos. A aula de hoje é sobre o Rio Grande do Sul no contexto luso-espanhol. O texto é dividido em duas partes. O texto é de minha autoria, a partir da minha tese de doutorado, tá, da história do Rio Grande do Sul. Então, a primeira parte do texto, a gente vai falar um pouquinho sobre o contrabando e as disputas fronteiriças, que é como se caracterizou, vamos dizer assim, essa região que hoje é do estado do Rio Grande do Sul. Uma região que foi ocupada, né? Toda essa região sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, ocupada com um objetivo muito claro das coroas tanto portuguesa quanto espanhola, que eram ocupar as minas andinas de Potosí, lá na Bolívia, através, no que é hoje a Bolívia, né, através do Rio da Prata. Tá? E o nome Rio da Prata, como já dá a entender, é justamente o caminho por onde eram transportados a prata, que vinha das minas Potosí. Tá? Bom, essa região do Rio Grande do Sul, ela foi sempre considerada uma zona de litígio, um caráter muito fronteiriço, aberto, extremamente volátil e flexível. Tá? Uma zona sem uma demarcação muito fixa, onde os limites territoriais eles eram sempre muito questionados e faziam com que na prática ocorresse um imbricamento desses dois mundos, o mundo ibérico e o mundo luso, o mundo da coroa espanhola e o mundo da coroa portuguesa. Tá? O Rio Grande do Sul, então, ele é dividido geograficamente pela Serra Geral, tá? Que é essa cadeia montanhosa que divide o que a gente chama de metade sul, que é o Pampa, e a metade norte, que é a zona do Planalto. Tá? A ligação que passou a existir entre a metrópole Rio de Janeiro e essa zona sul, essa zona fronteiriça, ficou conhecido como o Caminho das Vacarias. Depois a gente vai ver. Mas que por esse caminho é que se deslocavam as tropas, né, que vinham do Rio de Janeiro, ali e de lá com o último ponto em Laguna, e avançavam no território do hoje Rio Grande do Sul. Por isso, por essas questões fronteiriças, né, de ocupação de um exército, é que se diz que o Rio Grande do Sul nasceu da caserna. Bom, as primeiras expedições nessas bandas, né, por essas bandas, a gente pode apontar como a portuguesa em 1512 e a espanhola em 1520. Em 1531, Portugal colocou padrões nas margens do Rio Prata. O que são padrões? São marcas, normalmente pedras com inscrições, em que delimitam, então, o território. É até ali que, né, o território, a coroa portuguesa entende-se de pertencer ao domínio português. Tá? Em 1536, portanto, poucos anos depois, a Espanha, né, a coroa espanhola, fundou Buenos Aires, ou seja, da outra margem do Rio da Prata. Então, se os portugueses se assentam numa das margens, os espanhóis na outra. Isso, e é bem na frente, assim, né? Para mostrar, então, que esse controle da entrada e saída do rio era bastante importante para ambas as colônias. Em 1537, um ano depois de fundação de Buenos Aires,
o governo espanhol funda a Assunção, né, que fica já dentro, para cima ali, ao norte de quem entra pelo Rio da Prata. Tá? E em 1547 se chega então de forma navegável pelo Rio da Prata até a Serra do Prata, que são atualmente onde se encontram as minas andinas. Bom, a ocupação do Prata era estratégica para bloquear o avanço português sobre as riquezas extraídas das minas peruanas. Então, essa ocupação da margem oeste do Rio da Prata, ela é extremamente importante, né, para a coroa espanhola, porque ela vai tentar bloquear, fazer com que os portugueses não tenham condições suficientes de navegabilidade pelo rio e controle, então, desse fluxo. Tá? Mas vai existir um comércio muito, muito, muito forte, um comércio ilícito entre a zona, né, essas ocupações espanholas nas Américas, Assunção e Buenos Aires, com o mundo português. Tá? Então, essas questões assim não se podem ver como algo tão rígido. Tá? Olha, ali o Buenos Aires só comercializa com o mundo espanhol. Não. Tá? Então, e fora, o comércio fora do mundo espanhol, vamos dizer assim, para a coroa espanhola, é tido como ilícito. Tá? E isso ocorria muito. Tá? São passagens de mercadorias de um lado para o outro, sem a devida fiscalização das coroas ibéricas. Tá? Inclusive, né, por exemplo, o que Buenos Aires tem para oferecer em troca em troca de mercadorias? Ele tem a oferecer justamente a prata que desce das minas andinas. Essa prata, o caminho natural que a coroa espanhola determinou seria subindo todo o leste do território sul-americano, né, atravessando a América, o que é hoje a América Central, e dali indo para a Espanha. Mas era muito mais fácil descer até Buenos Aires com essa mercadoria e dali seguir para a Europa. Só que para isso, essa mercadoria precisaria ser contrabandeada. Tá? O comércio, então, oficial pelo norte, ele exigia um maior valor, né? Ele acabava dando um custo maior para a prata, com baldeações, taxas, lucro dos intermediários. E a rota dos Pampas, né, essa ao sul, era uma rota mais alternativa. Tá? E aí, então, se pagava com a prata o quê? Escravos, mulas, mercadorias das mais diversas ordens. Buenos Aires, ela era proibida de comercializar diretamente com a metrópole. Por isso, acabou se tornando um centro de comércio ilícito, de contrabando muito forte. Tá? Alguns fatores: lucros altos, afastada das rotas oficiais, um estuário, né, que dificultava a vigilância. Então, os pequenos barcos de contrabando poderiam se esconder nesse estuário. Tá? Um acesso fluvial ao interior, então, até o norte, né, por dentro, por vias navegáveis, menores preços, maior oferta de mercadorias. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia, a prata desviada por essas rotas alternativas teria sido em torno de 25% do total das produções das minas andinas. Tá? Então, é um comércio bastante importante, bastante representativo nesse período. Tá? Em 1588, começam a chegar os primeiros missionários jesuítas,
que vem para evangelizar os índios guaranis. Essa presença da Companhia de Jesus, dos jesuítas, foi vista com uma certa animosidade por parte das populações locais, tanto pelos luso-brasileiros quanto pelos castelhanos, pois prejudicava a rede que tinha se instalado de comércio ilegal. Os jesuítas, com aquele padrão moral, ético, religioso do cristão, né, eles acabavam sendo um empecilho para essas trocas ilegais. Na Holanda, no Nordeste, o Nordeste do Brasil, ele foi ocupado por holandeses. E na África diminuiu a oferta de mão de obra. A escravização de populações que vinham para as Américas. E isso, neste período, a solução encontrada foi a captura de índios que estavam sendo aldeados pelos jesuítas. Que, de certa forma, os jesuítas já estavam fazendo com que essas populações indígenas ficassem mais afeitas ao trabalho rotineiro, braçal. Então, acabou se tornando uma, vamos dizer assim, mão de obra muito interessante, e é por isso que lá nos anos de 1639, 1640, essas reduções jesuíticas foram abandonadas, elas foram invadidas e acabaram sendo dispersadas. Esses jesuítas, eles, junto com essas populações indígenas, eles criavam gado, né, que é uma forma muito importante, vamos dizer assim, de ter um alimento, né, disponível. Com a invasão dessas missões jesuíticas, esses rebanhos eles acabaram se espalhando, e desceram a serra, porque eles eram localizados no Planalto, acabaram descendo a serra, né, e encontrando em todo nos Pampas, né, da serra para baixo, um ambiente muito propício para procriação. Então, esse gado acabou se multiplicando enormemente. Então, o gado oriundo, que depois vai ser fonte econômica muito importante do Rio Grande do Sul, né, ele é um gado dessas missões jesuíticas que acabaram se espalhando, procriando, então, pela pastagem bastante abundante, né, e pela pouca caça, porque também um animal desse porte ele alimenta grupos durante um bom tempo, né? Eles são um boi, por exemplo, de 700 quilos, em comparação a uma vaca de 70 quilos, é uma diferença bastante para a alimentação de uma população. Em 1680, Portugal vai fundar a colônia de Sacramento, que ela fica do outro lado, bem assim, ali no estuário do Prata, do outro lado de Buenos Aires, né? Quase visível, né? Praticamente visível. Tá? Só que essa colônia de Sacramento ela foi objeto de várias invasões e novas ocupações, ou seja, uma zona muito litigiosa durante todo o seu período. Tá? Em 1682, a coroa espanhola incentivava a fundação de reduções jesuíticas na Serra Geral, né? Porque a reocupação, né, essas fundações, essas missões jesuíticas, elas acabaram sendo não só onde hoje a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, mas várias outras, todas na fronteira oeste do Rio da Prata, mas com incentivo espanhol. Por quê? Para poder ser uma forma de ocupação desse território. Tá? Bom, na segunda parte do texto, a ocupação territorial do Pampa, né, em fins do século XVII,
começou a ter uma diminuição do rebanho, em razão de comercialização dessas reses para o corte, chamado gado em pé. Então, aos poucos, se viu como um bom negócio, né? Caçar esses animais, reunir eles, não matar, mas levar esses animais vivos, em pé, até o seu destino, vamos dizer assim, final ou mais próximo das zonas de consumo. Né? Era uma forma, depois vai se ver, de alimentar os escravos, né, os escravizados, através, então, do corte dessa carne e da salgadura, ou no charque, como se conhece no Rio Grande do Sul. Os animais eles eram reunidos em currais, invernados, até serem encaminhados a Sorocaba. Tá? Eles serviam, então, de alimento, principalmente aos escravizados de Minas Gerais, que tinham as minas de ouro, e posteriormente no Nordeste. O tropeiro era chefe de bando armado. O tropeiro, então, ele estava sempre armado. Ele não poderia, não se fazia, vamos dizer assim, uma viagem com esse gado sem estar fortemente armado. Porque ele sempre poderia incorrer essas viagens em algum tipo de disputa com os castelhanos, né, essa população de origem espanhola, e os índios, pela posse do gado. Porque a reunião desse gado, por si só, já é uma atividade bem difícil. Né? Então, tu tem que reunir, tu tem que fazer currais, tu tem que fazer todo para que depois tu consiga levar eles todos juntos. Né? Então, uma vez juntos, é mais fácil atacar essas tropas do que por si só ir lá e buscar caçar cada um do gado. Né? Então, no início do século XVIII, se começou, então, com essa diminuição do rebanho, o que se fez? Esse pessoal que fazia, essas pessoas que faziam esse trabalho de tropeirismo, né, eles começaram a reunir esse gado, mas também fazer procriação, fazer uma criação de gado. Entende? Então, por isso, da onde se vem a instalação das primeiras estâncias, né? Onde, então, o gado não é só reunido, mas também ele tem toda uma atividade para fazer com que a criação do gado se procrie. E aí é uma ocupação mais permanente, né? Não é só a reunião, reuniu, vai embora junto com o gado. Não, então tu tem que já ter a instalação de pequenos núcleos, tá? Em que vão permanecer o ano inteiro. Essas primeiras instâncias elas vão surgir justamente da outorga pelo rei de sesmarias, que são grandes áreas de terras que são dadas, outorgadas, normalmente para quem havia cumprido uma parte da sua vida no exército. Né? Então, aquela pessoa que ganhava a sesmaria, ela tinha uma boa lida com as armas. Né? Então, tudo isso acaba sendo bem importante, né, para se entender por que tipo de ocupação que se tem no Rio Grande do Sul. Em 1737, se instala a Fortaleza Presídio Jesus Maria José, na embocadura da Laguna dos Patos, né? Lagoa ou Laguna dos Patos, porque ela tem uma embocadura, aonde hoje é conhecido o município de Rio Grande. Então, esse é o primeiro município do Rio Grande do Sul, onde se instala definitivamente uma fortaleza para controle desse estuário, da entrada de navegação dentro, que era uma forma importante de fazer baldeações, porque a costa do Rio Grande do Sul,
se olhar, por exemplo, desde Montevidéu até Rio Grande e de Rio Grande até Laguna, então, por exemplo, principalmente de Rio Grande a Laguna é um mar muito aberto, então de difícil né, de atracamento, caso necessite. Então, por isso que se dá muitos naufrágios, né, de navios nessa região. Em 1750, se faz o Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, em que Sacramento passa definitivamente para a Espanha e as missões jesuíticas, ou seja, todo esse interior do Rio Grande do Sul, passa para Portugal. Tá? Então, é Portugal avançando para o interior do Brasil e o Império Espanhol com controle total do Estuário do Prata, de um lado, o que é hoje a Argentina, e do outro, o Uruguai. Tá? Então, e o Rio Grande do Sul sendo esse estado limite. 1754-56, se dá a Guerra Guaranítica, os índios missioneiros revoltos, eles se negavam a entregar as terras ocupadas nas missões jesuíticas. Tá? Então, é um período da história em que vai se dar esse tipo de enfrentamentos, né, entre as populações indígenas então existentes. Em 1748 a 56, começa a fundação dos primeiros núcleos urbanos, assim, mais intensos, né, principalmente oriundos de famílias açorianas. Então, como Mostardas, Estreito, São José do Norte, Taquari, Santo Amaro, Porto Alegre, né, o Porto dos Casais, Santo Antônio da Patrulha, Conceição do Arroio e Cachoeira. Tá? 1780, a região ainda é, né, uma região de litígio. Né? Nas palavras da Sandra Pesavento, uma sociedade militarizada que se forjava nas lutas contínuas com os castelhanos, onde todo homem válido era um soldado em potencial. Tá? Essa áurea, vamos dizer assim, da população que se assenta no Rio Grande do Sul, vai, né, criar o mito, né, do gaúcho guerreiro, o sujeito corajoso, aguerrido, bravo, né, cantado nas canções, declamado nas poesias. No fim do século XVIII, se teve uma certa estabilidade, né, nesta região. Tá? E isso permitiu o desenvolvimento do charque, ou carne seca com salgadura, feita pelos saladeiros para os castelhanos. Então, em vez de mandar o gado em pé, tá, o que não deixou de existir, mas começou a ter um forte desenvolvimento, então, nessas instâncias, de se fazer o corte, salgar, colocar em lombos de mulas, né, e levar a carne salgada para o norte, para o centro do país. Também nessa época começa, então, com a instalação dessas famílias açorianas, o desenvolvimento desses núcleos urbanos, se começa a ter exportação de couro, então o couro já não é mais só de uso local ou até descartado, do trigo, do charque. Tá? O couro, o trigo e o charque vão representar entre 30% até metade do valor das exportações do Rio de Janeiro para Portugal, entre 1802 e 1807. Tá? Então é um valor muito, muito, muito considerável. Em 1808, a família real ela vem para o Brasil, fugida das tropas de Napoleão, e com isso começa uma abertura dos portos e uma legalização do então comércio ilegal com os ingleses. Né? Que os ingleses eles tinham acordos comerciais, mas eles
também faziam esse tipo de transação ilícita nas colônias. Essa era a forma de conseguir desovar a sua mercadoria, aquela mercadoria que estava sendo produzida de uma forma muito intensa em decorrência da Revolução Industrial. Tá? Em 1821, se anexa, então, a Banda Oriental, que é o atual Uruguai, ao governo, ao Império Espanhol, aí de forma definitiva. Após a derrota do Artigas. Bom, é uma região em que vai se concentrar, durante um longo período da história, a questão da economia no gado, e começou a ter uma divisão muito forte entre os estancieiros, que tinham uma forte ligação com os castelhanos, e os charqueadores, ligados a Portugal. Então, essa divisão entre quem criava o gado e quem fazia, então, o corte, a salgadura, né, que depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso, a salgadura na região pelotense, e toda a região do Pampa, a região dos estancieiros. Também tem um peso muito forte, né, os caixeiros ou negociantes portugueses da região do Minho, aqueles que vão instalar os armazéns, a navegação fluvial, moinhos, empréstimos bancários. Então, todo esse comércio neste mundo colonial português brasileiro. Em 1827, se dá a Batalha do Ituzaingó, no Passo do Rosário, em que se, então, cria o Estado Uruguai. Tá bom? Neste contexto, assim, então, um breve relato da história do Rio Grande do Sul nesse período, que vai se desdobrar em outros acontecimentos futuros. A questão que vocês têm para responder é: em fins do século XVI, os jesuítas instituíram reduções para evangelizar os índios guaranis, que é a atual zona das missões no noroeste gaúcho. Mas em 1639 a 40, essas missões foram invadidas por bandeirantes e, consequentemente, abandonadas. Nesse sentido, é correto afirmar que o gado se espalhou por toda a região, descendo a serra e procriando a que viria a ser conhecido como Vacaria del Mar. 2. A abundância do gado por todo o Pampa serviu de alavanca de ocupação luso-brasileira da região, objetivando inicialmente a caça desenfreada. Correto? Incorreto? 3. Com a fixação dos caçadores luso-brasileiros no território pampiano, o gado passou a ser criado e comercializado através dos tropeiros em rotas que chegavam ao centro do Brasil. Correto? Incorreto? Tá bom? Para ajudar, claro, além do texto de apoio, para ser lido com bastante atenção, marcado os pontos mais importantes, tem um vídeo dos tropeiros que ajuda a entender. Bem como uma vasta bibliografia, vídeos que estão disponíveis na internet e que ajudam a entender esse período. Muito obrigado, boa leitura e uma boa possibilidade que vocês tenham, que consigam conhecer um pouquinho mais da história, tenham podido conhecer um pouquinho mais da história do Rio Grande do Sul. Tá bom? Um abraço.